Como manter um relacionamento sadio? E quando nós estávamos pensando sobre o tema desse vídeo, nós imaginamos a construção de uma casa. Por mais que você tenha em mente fazer uma casa maravilhosa, uma casa de 2 andares, 3 andares, 4 andares, com uma área de churrasqueira maravilhosa, com uma mesa de 6 lugares, aquele mesão, né, rústico. Mas se vocês não derem manutenção nessa casa, o tempo irá passar e essa casa ela irá se deteriorar. E em relação aos nossos relacionamentos, é a mesma coisa, né, filha? Exatamente. Se você tiver um casamento, um relacionamento, mesmo que não seja um casamento ainda, e você não der manutenção constante, Sim. a tendência não é a coisa ficar boa. E detalhe, queridos, por mais que a pessoa que você venha casar ou esteja se relacionando agora seja uma pessoa maravilhosa, você precisa dar manutenção. Ela olhou, eu falei maravilhosa. Maravilhosa. Gente, ela olhou assim. Querida, vocês precisam dar manutenção, porque o tempo ele é um fator determinante para ou nos unir ou para nos separar, porque a rotina, querida, ela é algo maçante. Então, se vocês não fizerem algumas coisas para sair dessa rotina, vocês vão cair nela e está arriscado se afogar nela. E nesse vídeo, nós queremos dar aqui alguns conselhos para vocês manterem o relacionamento de vocês sadio. Exatamente, porque às vezes uma coisa que é muito maravilhosa, muito boa no começo, né? Se você não cuidar, ao invés de ser continuar sendo uma coisa boa, pode se tornar uma praga, né? Sim, é verdade, verdade. E uma das coisas que vocês precisam fazer para ter um relacionamento sadio é vocês aprenderem a viver em caixas. E eu vou explicar para vocês o que significa isso. Queridos, eu ouvi de um homem, ele falando sobre a arte de aprender a viver em caixa. Se alguém souber desse livro aí, nos fale, que nós estamos querendo até comprar esse livro há tem muito tempo. E esse homem estava ensinando o seguinte: em cada momento da sua vida, seja um momento durante um dia ou durante um período, você precisa adquirir essa habilidade de viver dentro de caixas, e a partir do momento que você está em outro ambiente, é você abrir aquela ou uma nova caixa e você viver ali dentro, ou seja, você está inteiro em um local. Vou te dar um exemplo para você entender melhor. Um profissional, você de repente é um carpinteiro, de repente você é um pedreiro, ou seja lá o que for, você sai, né, 5h30 da manhã para você ir trabalhar, né, ou sua esposa sai para ir trabalhar também. Você lá no seu local de trabalho, você não é o esposo, você é o profissional. Então, lá você está vivendo na caixa do profissional. Lá você, a sua esposa está na casa dela, os seus filhos estão na sua casa e você lá é o profissional. Agora, você não pode, querido, por mais que o seu dia for um dia, né, desafiador, foi um dia muito difícil, vocês não podem chegar em casa e continuar dentro da mesma caixa do profissional. Sim, nós não estamos dizendo aqui que você não possa chegar em casa e compartilhar com seu companheiro algum desafio que você enfrentou no dia, não é isso? Afinal de contas, nós somos um casal, se eu não compartilhar com ele algumas coisas, eu não vou compartilhar com mais ninguém. Mas aquela questão da pessoa vir do trabalho com algum problema que aconteceu lá, um desentendimento com um amigo, e ficar aquela coisa maçante, reclamando do trabalho, aí reclama quando chega em casa da casa, reclama. E eu não sei o que vocês pensam, né, esse assunto assim. Não só em questão de casamento, mas quem é que aguenta ficar perto de uma pessoa que reclama o tempo todo, que nada tá bom, que só tem olhos para olhar o lado ruim da história, Sim, né? E aí num casamento, se você, às vezes você vê casais que se casaram apaixonados e se entendiam muito bem, mas que não fizeram a manutenção em relação a essa questão e que viviam com a caixa toda misturada, né? A caixa bagunçada, misturava tudo. E aí não conseguia separar
agora eu tô na minha casa. Eu sou o esposo. Eu sou o esposo, a esposa, a mãe, Sim. né? Não só em relação ao marido e mulher, mas às vezes, eu tô falando de mãe, né? Que eu sou mãe. Você volta para casa tão carregada das coisas e quer jogar, tipo, todos... válvula de escape, né? Todos os seus dragões para fora e você sai queimando todo mundo. Queima marido, queima filho. E quem é que aguenta ou que sente prazer de estar ao lado de uma pessoa desse jeito, né? Sim, e o que acontece com alguns casais? A maioria dos diálogos que eles têm é só em relação ao trabalho. O que aconteceu no trabalho é que meu chefe me massacrou, é que meu chefe gritou comigo, é que o fulano me traiu, é que não sei o quê. Queridos, e vocês precisam, quando chegar na casa de vocês entrarem, né, nessa caixa do esposo, da esposa, do pai e da mãe, e vocês precisam conversar sobre vocês. Sobre vocês. Converse, querido. Você pode até perguntar, e deve perguntar, como é que foi seu dia, mas você, como uma pessoa sábia, se você vê que o seu esposo, ele só está reclamando do trabalho, ou que a sua esposa só está reclamando do trabalho, o que você precisa fazer como uma pessoa sábia? Você vai direcionando a conversa, né, para o outro lado, né, filha? E às vezes, né, na hora que a pessoa chega pilhada, cheia de coisa na cabeça, falando sem parar, talvez nessa hora você não vai poder falar com a pessoa tudo que você deveria falar. Mas passou aquele dia, você chega e fala, poxa, fulana, né? Você só sabe reclamar. Graças a Deus você está empregada. Então, vamos administrar isso bem? Vamos pontuar isso. Você pode falar e deve falar comigo, mas você vai se tornar uma pessoa chata se você só fizer isso, né? Isso aí. Tem que ter equilíbrio. Não é que você não pode falar. Você pode falar, mas tem que ter medida. Porque às vezes você está sendo uma pessoa chata, insuportável, intransigente e tal. Só que o outro não pode falar para você que você está sendo chata, porque você vai se ofender. Naquela hora ali você não pode falar. E você, como tá na pilha, você não percebe que você tá sendo insuportável. Eita. Não é? Então, a gente tá falando sobre isso porque a questão da manutenção no casamento é muito importante. Porque o casamento, ele é uma bênção. Ele é uma maravilha. Sim. As pessoas falam, ai, Deus que me livre me casar. Não faça isso. A melhor coisa do mundo é você ter um companheiro. Sim. Agora, para que isso seja uma bênção, para que o relacionamento seja uma bênção, precisa ter manutenção. E uma pergunta que eu quero fazer para vocês é o seguinte: você que está casada ou se relacionando com alguém, quais foram as vezes que vocês pararam para falar sobre os sonhos de vocês? Para falar sobre projetos de vocês. Por quê, queridos? É fácil eu e você, nós entrarmos numa rotina apenas de reclamarmos e vermos o lado negro da vida, o lado difícil da vida. Agora, vocês precisam, quando vocês estiverem juntos, falar sobre sonhos, realizações, projetos, vocês vislumbrar o futuro e não apenas ficar, né, vendo o presente, situação que tá, né, a situação tá difícil, a conta tá faltando dinheiro, aquilo outro, mas vocês precisam aprender a sonhar e compartilhar esses sonhos juntos. O problema é que algumas vezes, né, eu acredito que é isso que aconteça, porque também já aconteceu comigo, a gente entra num módulo meio que automático, né? Você vai vivendo aquilo todo dia e só olha para o problema e não pensa que, poxa, quando você conheceu essa pessoa, você não compartilhava, às vezes, bobeira. Mudança do cabelo, né? Pintar o cabelo de uma cor diferente, né? Comprar alguma coisa. Vamos fazer uma viagem, quem sabe daqui a 2 anos, vamos viajar, passar um mês fora de casa. Sim. E ainda que você não venha fazer tudo aquilo que você está sonhando, o sonho... Verdade, aquece o coração. Exatamente. Uma pessoa que não sonha... É uma pessoa sem esperança. A pessoa sofre. Então, E um casamento sem sonho... Tá morrendo. Ou já morreu. Surpreenda essa pessoa. Agora, não deixe apenas para surpreender, né, o seu parceiro apenas em datas comemorativas. Não deixa apenas, o aniversário da fulana é tal dia, então eu vou, né, comprar uma caixa de bombom, ao aniversário de Beltrano em tal dia, então, né, eu vou fazer um jantar especial.
Você já parou para pensar em você, sem uma data comemorativa, você, querido, chegar em casa e a sua esposa ou a seu esposo fizeram aquele jantar, né? Maravilhoso, né, filho? Eita, maravilha, hein? Fica aí a dica, né? É porque algumas vezes as pessoas acham que eu não tenho dinheiro, né? Que é onde muitos casais esbarram nessa questão, né? Eu não fiz nada, eu não faço nada porque eu não tenho dinheiro. Mas tem coisas que você pode fazer que não precisa de dinheiro. Sim, dentro daquilo que você tem. Tem pão com ovo em casa? Então eu vou fazer um pão com ovo hoje pra gente lanchar. Vamos comer, vamos bater um papo, assistir um filme, né? Que não precisa, você não tá pagando nada para assistir, o filme tá passando ali na televisão. Ou se você tem Netflix, essas outras coisas aí, vamos assistir um filme hoje? Vamos comer uma pipoca, que é baratinho, o saco explode ali, dá um monte de pipoca, vai comer a família toda. Você não precisa de muito dinheiro para fazer, você precisa só ter ideia. Sim. E lembrar que quando você namorava, não é? Quando você namorava, você fazia tudo para encontrar o príncipe. Sim, a princesa. Eram bem criativos, né? Pegava ônibus, fazia todo esforço para estar ao lado daquela pessoa. Hoje você dorme e acorda com essa pessoa. Verdade. Então você precisa continuar mantendo, né, essa chama acesa, né, de estar do lado dessa pessoa, mesmo com todos os desafios. Verdade, porque quando você namora, você não tá com as escovinhas de dente ali juntinho, né? E uma sugestão que nós queremos dar para vocês aqui é o seguinte: queridos, pare e pense agora, né? O que a sua esposa gosta de fazer? O que você fazia quando vocês namoravam que para ela é uma surpresa? De repente a sua esposa é uma mulher, né, que gosta de rosa, gosta, né, de flores, né, filho? De repente a sua esposa é uma mulher que gosta de planta. Você uma coisa com 15 reais, 20 reais, você pode comprar, passar no hipermercado, passar numa floricultura, comprar e chegar em casa e surpreender a sua esposa. De repente, o seu esposo gosta, exemplo, de chocolate, ou gosta de uma ferramenta, eu não sei. Tá faltando um alicate, ele tá reclamando com você, caramba, um alicate, pô, quebrou o bico e tal. Querido, faça alguma coisa para você surpreender a sua esposa e você, minha querida, faça alguma coisa para você surpreender, né, o seu esposo. Agora, façam algo, né, filha? Porque uma coisa que todo mundo tem que entender. Você conquistou, né? Você casou com a pessoa porque você conquistou ela de alguma maneira. Sim. Você conquistou essa pessoa, mas você precisa manter essa conquista, é diária, né? Verdade, todo dia, porque o relacionamento, com o passar dos anos e tal, ele pode ter desgastes. A rotina é algo muito maçante, gente. É desgastante. Às vezes o outro faz algumas coisas que você não gosta, que fica assim, poxa, fulano continua fazendo isso, deixando... Vou dar um exemplo. Deixa o chinelo no meio do quarto, eu tô tropeçando quando eu acordo de madrugada. Dá um exemplo. Não, aqui em casa não acontece isso, não. Porque eu, espertamente, se ele deixa o chinelinho, eu empurro assim pro cantinho pra não tropeçar. Mas vamos dar um exemplo. Às vezes é uma coisa boba. Sim. Mas se você não focar nessas coisas, se você não tentar manter aí uma surpresa, né, de estar junto e tal, há o desgaste. E aí o desgaste faz com que você não sinta prazer de estar ao lado do outro, né? Eu vou dar um exemplo nosso aqui. Queridos, eu sou uma pessoa que tem dificuldade com datas, né? Dia tal, aniversário, ok, dia tal. Eu tenho dificuldade. Já falei em outros vídeos aí para trás sobre essa dificuldade que eu tenho com data. Exemplo, com minha esposa, o que eu faço com ela? Toda vez que eu tô com um dinheirinho, eu sempre surpreendo minha esposa. Vou no centro, né, da cidade aqui. Vou e compro uma blusinha, se ela estiver junto comigo, eu estiver com dinheiro, minha filha, vão ali e tal, escolhe uma blusa para você, escolhe uma calça aí e tudo, com um brinco e tudo. Então eu sempre tento surpreender e ela nem sabe às vezes que eu vou fazer isso. Sim. Assim, do nada eu falo, minha filha, vão ali, tá na loja ali, tá lá, compra uma por você. Então, querido, às vezes eu gasto 30 reais, 35 reais, né, que não é muito dinheiro, tal. Então, querido, dessa maneira, eu estou surpreendendo a minha esposa de uma forma positiva. Não estou não estou gastando um estubo de dinheiro, mas também é o seguinte, é melhor fazer isso do que corre o risco de você querer fazer
algo grande demais, numa data comemorativa, e você no meio do caminho, você não se esquecer ou não se capitalizar para que isso aconteça e falou, puxa vida, eu queria tanto fazer, né, uma festa e tal. Então, que tal você começar a surpreender a sua esposa agora nas mínimas coisas? E nós estamos falando só de coisas materiais, mas eu te pergunto uma coisa, quanto tempo você não olha nos olhos da sua esposa e você diz para ela que você a ama? Quanto tempo você, minha filha, não olha... Não dá um beijo na boca de língua. Sim. Porque às vezes a gente está falando aqui, e graças a Deus aqui em casa a gente não tem esses problemas. Tem outros, né? Sim. Porque casamento é isso. Mas às vezes um casal não se beija não mais. Não se beija. Não perderam o costume. Assim, já vi a rotina. Não beija. Tem gente que não beija mesmo. É triste isso. A rotina já tomou tanto conta que você é o seguinte, vive como amiguinhos, são amigos. Ou sendo, vai na rua, na padaria, você não tem costume de beijar sua esposa, minha filha, beijo, vou ali na padaria. Vai trabalhar, beijo. Se perdeu os costumes, você dá um tchau seco. Quando dá, né? Quando tem dá. gente que nem tchau não dá. Então, meu amigo, amanhã ou hoje mesmo, dependendo do horário que você estiver vendo esse vídeo, pega aí a sua esposa e dá aquele abraço de urso. Tipo o golpe do jiu-jitsu, né? Dá um abraço, lasca um beijo aí dela aí e surpreenda ela. Para quê? Para que vocês, com isso, vocês tenham um relacionamento sadio, né, filha? Exatamente. Mas se você, por um acaso, tá casada com uma pessoa que não despertou ainda para isso, seja você o instrumento para fazer a coisa começar a mudar. Voltar a conversar, voltar a estimular o que era no passado. Verdade. Seu marido, de repente, vai se surpreender e vai falar, nossa, essa mulher tá diferente? Essa mulher mudou? Aí você compartilha o vídeo com ele e fala, não, eu tô assistindo esse casal que tá me dando conselho. E entenda uma coisa, não é desaforo você ter a atitude, primeiro pontapé inicial, porque às vezes num casal tem muito isso. Fulano não faz, eu também não vou fazer, eu não sou otária. Você é otária se você não fizer nada pelo seu casamento. Lembre-se de uma coisa, casamento não é competição, Sim. Casamento ele é uma parceria, Sim, tá bom, e se gente? você quer que dê certo, né? Se você quer que seja sadio, às vezes o outro não despertou e você vai ter que ajudar ele a despertar. Sim. Então, meu povo, nós vamos ficando por aqui. Te pedimos aquele favor, se inscreva nesse canal, compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas que vocês puderem, tá bom? Então, tchau, Tchau, gente. meu povo.